2020 com certeza é um ano que não deixará saudades. Já em janeiro, falou-se no perigo iminente de uma terceira guerra mundial. E em fevereiro, a pandemia gerada pelo Covid-19 já tinha tomado proporções gigantescas, causando a morte de milhões de pessoas, acabando com incontáveis empregos, jogando muitas, mas muitas pessoas na linha de pobreza e, aqui no Brasil, aprofundando a nossa crise sanitária, econômica e até mesmo política. Nós vimos, como agentes passivos, inúmeros desastres ambientais, bem como a morte de pessoas próximas ou até ídolos que nunca mais irão voltar. 2020 foi isso e muito mais. Agora, talvez para nós que vivemos tudo isso em primeira mão, esse período possa ter parecido o pior da história da humanidade, mas não é o que os historiadores e até mesmo cientistas dizem. Hoje você vai conhecer períodos da história tão ruins quanto ou até piores que 2020. Vem entender essa história. O ano de 536 d.C. é considerado por alguns como o pior ano para se estar vivo na história. Neste ano, uma erupção vulcânica na Islândia espalhou cinzas por todo o hemisfério norte, bloqueando a luz do Sol por mais de um ano. Acredita-se que a névoa vulcânica foi carregada pelos ventos por toda a Europa e mais tarde pela Ásia, levando ao período de um clima catastroficamente frio. Cidades do Oriente Médio, da China e da Europa inteira ficaram 18 meses no que parecia ser uma escuridão quase total. As temperaturas médias do planeta caíram entre 1,5 e 2 graus Celsius, causando o colapso das safras agrícolas, que também sofriam com a falta de luz solar. A escassez de alimentos naquele período, gerada justamente pelo não crescimento das plantações no mundo todo, matou milhões de pessoas de fome. Imagine, portanto, você vivendo em 536 d.C. sob uma névoa negra e sombria durante 24 horas por dia, com escassez de comida e familiares morrendo tanto de inanição quanto de frio. E pior, sem ter a mínima ideia de quanto tempo aquilo ia durar e as razões daquilo estar acontecendo. Esse apocalipse era o cenário da época. O historiador medievalista da Universidade de Harvard, Michael McCormick, autor de um artigo científico sobre esse assunto, afirmou à revista Science, abre aspas, foi o começo de um dos piores períodos para se estar vivo, se não foi o pior. O sol deu sua luz sem brilho, como a lua, durante todo o ano. Fecha aspas. O evento deu início a uma década de miséria para a humanidade, à medida que duas novas erupções vulcânicas se seguiram nos anos 540, levando à década mais fria registrada nos últimos 2.300 anos. Acha que acabou por aí? Não, se não bastasse, em 541, 5 anos após a erupção, aqueles que haviam sobrevivido àquele período literalmente sombrio se depararam com uma epidemia de peste bubônica que atingiu um porto egípcio e de lá se espalhou pela Europa, Oriente Médio e Norte da África, arrasando o já decadente Império Romano do Oriente, que na época era governado pelo imperador Justiniano. A peste justiniana, como é chamada, matou 35 a 55% da população do Mediterrâneo, ou seja, cerca de 25 a 55 milhões de pessoas. 1347. O ano de 1347 é com certeza um dos mais importantes e, consequentemente, um dos mais comentados da história. Foi nesse ano que a peste bubônica, a terrível e temível peste negra, chegou na Europa e tomou proporções inimagináveis, atingindo também parte da Eurásia e norte da África. No final de 1347, atracou no porto siciliano de Messina um barco em que a maioria dos marinheiros estavam mortos ou morrendo de uma doença misteriosa. A partir desse momento, a doença se espalhou por toda a Europa, que estava muito mal preparada para dar conta de uma crise sanitária como a que viria a acontecer. Nos anos que se seguiram, o continente foi tomado por uma onda de pânico e miséria. Muitos acreditavam que a praga era um castigo divino que levava ao expurgo daqueles que eram considerados hereges.
A bactéria da peste negra em si, a tal da Yersinia pestis, já é muito agressiva. Febre, vômito, sangramento intenso, junto com inchaço de furúnculos cheios de pus, foram apenas alguns dos sintomas que as vítimas tiveram que enfrentar antes de morrer. E pior, a chance de se recuperar da peste era mínima. As condições sanitárias da Europa, como eu já disse, contribuíram para a disseminação da bactéria, e a cada dia que se passava, mais corpos mortos se acumulavam nas ruas das cidades europeias. Essa foi a pandemia mais mortal da história da humanidade, com estimativas variando entre 25 a 200 milhões de pessoas mortas, uma estimativa de cerca de 30 a 60% de toda a população da Europa na época. Ela é considerada uma das maiores catástrofes humanas da história. Viver nesse período era como brincar de roleta russa onde somente um compartimento não tem bala. A chance de morrer era altíssima. 1943. Os anos de 1939 a 1945 datam um período de pânico, perseguições, constantes embates bélicos e mortes em massa. Independente do lugar do globo, a Segunda Guerra Mundial balançou os alicerces políticos e diplomáticos de muitas nações pelo mundo. Dentre os anos de guerra, um em específico se destaca pela sucessão de acontecimentos trágicos. 1943. A Batalha de Stalingrado, travada entre o Exército Vermelho Soviético contra as forças militares nazistas e seus aliados do eixo, chegaria ao fim e ganharia o título de batalha mais sangrenta de todos os tempos. Na Batalha de Stalingrado, mais de 1.800.000 soldados morreram na batalha, de mais ou menos 2.200.000 envolvidos, ou seja, muito mais da metade dos soldados. Apesar da batalha ter sido decisiva para o declínio da expansão nazista, o saldo acabou sendo negativo para ambos os lados. Muitas, mas muitas vidas foram perdidas. Enquanto isso, nesse mesmo ano, os nazistas aperfeiçoaram sua máquina de deportação sistemática e genocida, mais conhecida como o fenômeno do Holocausto. Na primavera de 1943, mais de 1.300.000 judeus foram deportados e mortos. Se não bastasse, a província de Bengala, na Índia, ainda comandada pelo Império Britânico, também sofreu com algumas consequências da guerra. Naquele ano de 1943, 3 milhões de pessoas morreram de fome em Bengala, devido a doenças e fome. A escassez de alimentos na província de Bengala foi ampliada por um aumento no volume de alimentos que a Grã-Bretanha exportava de suas províncias indianas. Com certeza, um dos anos mais sofridos do século XX. Eu sei, 2020 foi extremamente difícil, mas espero que esses outros exemplos tenham servido para refletir um pouco. Antes de terminar o vídeo, eu gostaria de fazer uma pequena ressalva. Por mais que eu tente evitar ao máximo, a visão de piores anos da história presente nesse vídeo foi um pouco contaminada pelo chamado eurocentrismo. Ou seja, perceba que quase todas as tragédias que eu mencionei aqui ocorreram na Europa. Então esses anos são os piores anos de acordo com a linha histórica europeia. Pode ser que, por exemplo, nos livros históricos da China Imperial, eles tenham elegido outros anos, outras tragédias. Assim como, se perguntássemos aos maias, aos incas, eles diriam que outras datas do próprio calendário tenha sido o pior ano ou o pior dia da história. Então, tudo depende da perspectiva que você olha, dependendo de que canto do mundo você olha. Bom, agora chegamos ao fim. Muito obrigado a quem acompanhou até aqui. Espero que tenham gostado. Inscrevam-se no canal porque toda semana tem vídeo novo desse tipo. Aperte no gostei e comente aqui embaixo. Eu vou tentar responder todos os comentários. Obrigado e até semana que vem.